Gravando. Ok. A pessoa que eu vou entrevistar é a Érica Costa Correia, né? Eu escrevi seu nome certo? Correia Costa Lima. Érica Correia Costa Lima. De onde veio esse Costa Correia? Meu Deus. Só Érica inverteu Correia Lima. a ordem. Pronto. Correia Costa Lima. Ok. Data e hora da entrevista, dia 30 de junho de 2021, 6h30 da tarde. Entrevista feita pelo Meet em razão das medidas de distanciamento social provocadas pela pandemia da Covid-19. Seja bem-vindo ao Museu Virtual. Bom, conhecimento, no seu papel maravilhoso, nos conduziu a aprender mais sobre a vida ao nosso redor. E isso nos leva ao objetivo dessa entrevista, que é reconhecer a história rica e de Ceilândia, até onde eu sei, onde a senhora passou grande período da sua vida. Só um momento. Dá pra estar dando pra escutar o ruído de fora ou tá tudo certo? Não, tá bem tranquilo. Não tô ouvindo ruído, não. Porque tem alguém mexendo. A minha irmã tá brincando ali, às vezes pode ser que venha um ruído. Me conte um pouco sobre a sua história. Onde você nasceu, qual a sua ocupação, o que você gosta de fazer. Então vamos lá. A minha mãe é maranhense, de Caxias, do Maranhão. Meu pai é de uma cidade aqui pertinho de Minas Gerais. Ele é de Buritis, de Minas Gerais. Então, meu pai veio para Brasília com 8 anos de idade com meu avô. Minha avó faleceu quando ele era bebê, então ele sempre foi criado só pelo meu avô, era só os dois. E com 8 anos de idade, eles vieram para Brasília e meu avô veio trabalhar em Brasília. Então, eles não moravam na Ceilândia, porque nessa época não existia Ceilândia, e minha mãe veio para cá aos 19 anos de idade, quando meu pai já morava, inclusive, na Ceilândia. Então, eles tiveram a minha irmã, tiveram meu irmão e decidiram tentar a vida em São Paulo. Como eu acho que a maioria, boa parte dos brasileiros eles tentam a vida em outros lugares. Então, eles foram para São Paulo. Lá a gente morava no bairro Morumbi, que é ao lado de Taboão da Serra, outra cidade. E aí minha mãe, assim, aos 7 meses ela sofreu um acidente e o hospital mais próximo era de Taboão da Serra, não era a clínica que ela fazia atendimento em Morumbi. Então, eu nasci em Taboão da Serra, que é um município, é um outro lugar que não é Morumbi. E aí, assim, eu recém-nascida, bem novinha, meu avô estava muito doente, morando aqui sozinho em Brasília, então meus pais decidiram voltar. E aí eu voltei e eu me considero ceilandense, né? Porque eu vim bebê para a Ceilândia. Morei minha vida praticamente toda, eu acho que dos meus 39 anos, são 32 anos na Ceilândia. Então não dá para dizer que é um terço da minha vida, porque ainda chega quase ao total mesmo, né? Mas seria mais ou menos um terço da minha vida e a outra metade, a outra parte que falta é aqui em Taguatinga, né? Por questões financeiras, morar aí é mais caro. Acredite. E, assim, estudei no SESI. Antigamente existia o SESI, ele era uma rede, assim, como meu pai trabalhava em siderúrgicas em São Paulo, ele veio para Brasília, ainda transferido também pela empresa que ele trabalhava em São Paulo, e por isso eu estudei no SESI, que era a escola voltada para os filhos dos metalúrgicos e essas coisas. Então, desde dos meus 3 anos de idade, da creche até a antiga 8ª série, que hoje em dia é o 9º ano, eu estudei no SESI com professores de rede pública. Era uma configuração bem diferente do que é hoje em dia. E o meu ensino médio eu fui para o CEM 3, que antigamente, na minha época, era SED 3, era Centro Educacional, ainda não tinha se convertido para Centro de Ensino. Então, a minha educação foi toda pública e toda na Ceilândia também, né? Por questão de proximidade, porque eu morava na 19 da Ceilândia Sul. Então, bem pertinho do hospital, bem no início da Ceilândia mesmo, por causa do início da criação da Ceilândia, porque meu pai veio para o início, veio bem na época da criação da Ceilândia. Então, assim, quando meu pai veio para cá, era só Ceilândia Sul e Ceilândia Norte e poucos bairros, né? Depois, ele acompanhou toda a criação da Ceilândia e eu também acompanhei toda a criação. E aí depois fui fazer faculdade, e aí, assim, na escola eu já gostava muito de apresentar trabalhos, sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito das matérias de língua portuguesa, obviamente, história e geografia, ou seja, eu era de humanas e de linguagens, né? Eu sempre gostei muito.
E acredite, né, assim, para ganhar, na época do meu ensino médio, ainda não era regido pela LDB, então não tinha lanche no ensino médio. O lanche dos alunos era até o ensino fundamental. No ensino médio não tinha. Então, quando dava o quinto horário, a gente apelidava de a hora da fome, porque estava todo mundo morrendo de fome, ninguém conseguia nem se concentrar direito. Então, tinha as lanchonetes particulares, quem tinha dinheiro comprava alguma coisa para comer. No meu caso, eu não tinha como, né? Então, eu tinha que aguentar a manhã inteira com fome, chegava varada de fome. Então, assim, como recurso para conseguir uma graninha para lanchar, eu fazia os trabalhos escolares dos meus amigos, principalmente os de literatura, né? Porque eu sempre gostei muito. Aí eu conseguia dinheiro para lanchar na escola. Então, obviamente que a vida me levou a ser professora de língua portuguesa. Nossa, eu não sabia disso. Estou tremendamente chocada. Não existia lanche para ensino médio, não. Era só até o ensino fundamental. Como você não mora mais, eu vou colocar tudo no passado, né? Então, o que você achava mais interessante em Ceilândia quando você morava aqui? Ai, assim, a memória mais marcante que eu tenho, eu acho que eu devia ter uns 6 ou 8 anos, aí agora eu não vou saber, mas foi quando asfaltaram a minha rua. Eram 11 meninos da idade quase iguais, bem próximas, assim, todo mundo bem próximo, nós éramos todos vizinhos na mesma rua, e quando asfaltaram, quando colocaram, assim, a camada de asfalto, a molecada saiu toda descalça na rua, porque queria sentir o asfalto quentinho. Então, essa é a minha memória mais marcante. Acredite, antes do asfalto, na época de chuva, tinha as enxurradas, e assim, a gente nadava na enxurrada, de mergulhar mesmo. Então, eu fui criada na época, assim, o dia todo na rua. A molecada ia para a rua mesmo. Mas a minha memória afetiva mais carinhosa, assim, que eu tenho da minha infância é do dia que asfaltaram a minha rua. E eu tinha de 6 a 8 anos, agora eu não vou lembrar. Mas é uma coisa tão pequena, né? Mas foi muito marcante para mim. Maravilha! Que maravilha! Eu não fui criada com a cultura de ser criada na rua, então eu não vou entender. Era muito violento na época? Curiosidade minha. Não, era diferente, era uma violência diferente, assim. Não era tanto, não tinha tantos carros passando na rua. Na minha infância não tinha, então assim, a gente estendia até minha adolescência, 15 anos, 16 anos, a gente colocava a corda de uma casa a outra da rua e brincava de voleibol e assim, dava para brincar porque não tinha muitos carros passando o tempo todo. Então era diferente, não tinha tanto esse medo. Claro, tinha o problema de tráfico de drogas, sempre teve na Ceilândia, tanto que, infelizmente, assim, eu tenho vizinha da minha idade que criou, sim, nós crescemos juntas, e, infelizmente, ela se perdeu na vida e, assim, se perdeu para a criminalidade, foi presa várias vezes, sabe, teve casou, teve filhos, mas perdeu a guarda dos filhos e de tanto entrar e sair do presídio feminino e tantas drogas, ela acabou perdendo, sim, perdendo a sanidade mesmo, ficando louca. Então, e era da minha rua, era praticamente, era minha vizinha, minha idade, estudamos na mesma escola. Então é complicado, tem esses casos, mas não era tão como hoje em dia, porque hoje em dia vocês sofrem um pouco mais por causa da internet. Vocês são mais expostos. Na minha época não tinha internet, então até as crianças e os jovens eles eram mais inocentes. Hoje em dia eu vejo assim a infância das crianças maculadas pela perda da inocência causada pela internet. Então, eu vejo muito hoje em dia assim, a família batalhando muito, a escola, as instituições religiosas e a internet desfazendo todo esse serviço que todos se juntam para fazer. Eu tenho uma, assim, é uma pena para vocês não poderem brincar na rua sem o pai estar lá presente vigiando, porque a minha mãe até esquecia que tinha filhos. E nossa, parece tão assim mágico, fantasioso, é muito bonito de ouvir.
Bom, A mas... mulher não ocasião, não. Assim, tem um lado bom, tem um lado ruim. Assim, eu já apanhei do meu pai na rua. Minha nossa. Bom, a senhora falou sobre o grande valor sentimental que envolve a senhora e a Ceilândia. Eu queria que a senhora me falasse um pouco mais, assim, sobre como o sentimento influenciou muito nas memórias que a senhora tem de Ceilândia. Como, assim, tudo influenciou apenas? Perdão, pode repetir a pergunta? Eu queria que a senhora me falasse um pouco mais sobre o valor sentimental que envolve a senhora e a Ceilândia. Que a senhora me disse que tem assim, memórias muito fortes, e isso seria muito bom de ouvir. Tenho, assim, para mim a Ceilândia me deu tudo, sabe? Tudo mesmo. Porque também, assim, na Ceilândia Sul, onde eu morei, assim, eu não andava muito nos outros bairros, Setoró, Pessul, Penorte, até porque eu também não tinha amigos lá, né? Os meus amigos eram daquele quadradinho da Ceilândia Sul, Ceilândia Norte. Mas, assim, questão de estudo lá. Como eu morava muito perto do hospital, então eu tinha mais esse apoio de saúde, tinha mais para recorrer. Uh, Meus pais eles não tiveram nenhum benefício do governo. Se nós nunca conseguimos nenhum benefício do governo, sim, uma coisa boa porque meu pai trabalhava, assim, minha mãe na época também trabalhava, nós tínhamos casa própria, mas ainda assim foi na Ceilândia assim que eu estudei francês de graça no Silk, quando surgiu a proposta do Silk. Então, era na Ceilândia que eu fiz curso de informática, acredite. Na minha época, a gente tinha que fazer curso de informática e tinha que ter diploma. Tinha que ter diploma. Então, minha primeira experiência de trabalho foi na Ceilândia, na Feira Central da Ceilândia. Nos finais de semana, eu ia para lá trabalhar como vendedora. Então, eu praticava esportes lá, tudo na Ceilândia, assim. Eu nunca tive problema, assim. Eu tinha alguns amigos que tinham vergonha de dizer que morava na Ceilândia, porque na minha época de juventude, a Ceilândia era muito mal vista no DF no geral. Muito mal vista mesmo. Era vista por causa da criminalidade. Só que eu nunca tive esse problema, eu sempre tive muito orgulho. E meu pai uma vez me explicou por que a Ceilândia era mal vista pelo resto da população assim, de Brasília, principalmente pela galera do plano piloto. Meu pai falou que de manhã, acho que era às 5 horas da manhã, não vou lembrar agora com exatidão qual era o nome do programa, mas era um programa de rádio que o Silvio Linhares, que hoje em dia o filho dele, o Fred Linhares, trabalha na Record, o Silvio Linhares, ele era radialista. E eles na polícia e nas ruas, meu marido falou aqui agora. Ele tinha um programa às 5 horas da manhã chamado Na Polícia e nas Ruas. Então ele sempre falava muito mal da Ceilândia. Muito, muito. O programa dele era muito, muito voltado para isso. Inclusive, os apelidos pejorativos pegaram. O setor ele chamava de setor bolinha, Pessul Penorte de pé sujo. Então, ele denegriu muito a imagem da Ceilândia. Assim, não que nas outras cidades não tivesse violência e que na Ceilândia não existisse. Existia, mas por causa desse programa na Polícia nas Ruas, em que ele exaltava muito a violência da Ceilândia, a Ceilândia foi muito descriminalizada por muitos anos. Muitos. Ela sofreu muita discriminação por causa do Silvio Linhares nesse programa. E aí, assim, com isso sendo mal visto, é claro que ninguém ia querer falar para os outros, principalmente para quem morava no plano piloto Lago Sul, Lago Norte, que morava na Ceilândia. Só que eu não tinha muito esse problema, né? Que eu não tinha muita vaidade para isso. Mas temos esse problema aí. Hoje em dia, com os professores, eu vejo com os professores de rede pública, parece que nós estamos trabalhando com os alunos para ter orgulho da sua origem, ter orgulho da sua cidade. Nós estamos resgatando esse orgulho dos ceilandenses. Eu vejo mais hoje em dia. Mas até os meus professores mesmo, na minha época, sim, eles sentiam vergonha de dizer que trabalhavam na Ceilândia e sentiam medo, muitas vezes medo do nada, porque violência tem em todo lugar. Nós temos que ter cuidado em todo lugar que a gente vai. Isso foi extremamente profundo e agora eu vou adicionar isso em qualquer coisa que eu fizer sobre a Ceilândia, professora. Obrigada. Quando a senhora era criança, o que a senhora achava de morar aqui? Assim, o seu dia, como é que era tudo, assim, morar na Ceilândia? Quando eu era criança, assim, meu pai não tinha carro, meus pais não tinham carro. Então, assim, eu não achava ruim, para mim era muito normal.
sabe? Sim, morava numa casa modesta, mas acolhedora, humilde. Tinha, assim, meus pais não eram ricos, obviamente, eles eram bem pobres, eu tive uma infância bem humilde, mas tinha lá a alimentação diária, os pais presentes. Minha mãe sempre cobrou muito dos estudos, sempre. Meu pai já não era mais relaxado, mas minha mãe sempre estava muito presente, sempre cobrava muito, e sempre falava que nós éramos filhos de pobre, e filhos de pobre só conseguia alguma coisa estudando, então nós tínhamos que estudar, então ela sempre deixou bem claro para nós. E quando a gente saía da cidade para visitar, assim, um tio, porque eu não tenho muita família aqui no Distrito Federal. Minha família está em Minas e está no Maranhão. Por proximidade de distância, a gente vai mais a Minas Gerais. Maranhão é um pouco mais distante, mas a única tia que eu tinha, que era tia do meu pai, que já faleceu, ela morava no Núcleo Bandeirante. E na época era muito distante, porque tinha que pegar um ônibus, não é hoje em dia, tinha que pegar um ônibus, era muito distante, ela morava no setor de chácaras do Núcleo Bandeirante. Então, quando a gente ia para lá, era uma farra. Mas eu gostava, porque eu tinha muitos amigos, todo mundo estudava junto, na mesma escola, todo mundo se conhecia. Minha mãe, assim, por questão de segurança e também, assim, para ter cuidado, então ela sempre acolheu todo mundo, toda a molecada da rua. Então a gente brincava. Na hora de comer, a gente ia todo mundo para casa da minha mãe e ela ia lá, serviu o lanche do pão com manteiga e café com leite para a molecada toda. Ela falava que assim ela podia saber o que a gente estava aprontando. E assim, para dizer assim, não, para ficar de olho para ver se vocês não estão se envolvendo com drogas. E para minha mãe, na época, drogas era apenas maconha. Então ela tinha muito medo da gente se envolver com maconha. Mas deu certo, né? Assim, nem eu nem os meus irmãos nunca nos envolvemos com isso. Eu realmente fico muito contente, professora. Isso é realmente aliviante. A senhora falou muito sobre os seus amigos, sobre as pessoas ao seu redor. Então, poderia contar um pouquinho sobre a sua relação com seus amigos, assim, como isso marcou a Ceilândia, né, onde a senhora viveu grande parte? Lá na minha rua, exclusivamente, porque eu não tinha muitos amigos em outras ruas, não. A gente centralizava, assim. Todo mundo tinha uma origem muito parecida com a minha, uma história muito parecida com a minha. Os pais eram de fora, tinham vindo no início da Ceilândia, pai e mãe presente. Eu não tive muito esse problema de filhos, de amigos com pais separados. Então, assim, eu pelo bom ou pelo mal estava lá. Então, assim, todo mundo levava broncas de todos os pais e isso era muito comum. Na minha rua, tirando essa minha vizinha, que infelizmente, assim, ela foi para o caminho errado, todo mundo acabou virando algo bem comum em Brasília, servidor público. Mais ou menos na mesma época. A gente estudava juntos e foi mais ou menos na mesma época. Então, sim, tem o Douglas, que a gente sempre chamou ele de Japão, ele é policial rodoviário federal. Aí tem a Lidiane, minha vizinha, que ela trabalha no metrô desde que o metrô surgiu em Brasília. A Viviane é professora. A Érica, ela acho que é enfermeira. Eu sou professora. Tem minha outra vizinha era servidora do BRB. O Ander, o irmão dela, que é acho que 1 ano só, 2 anos mais velho do que eu, é policial militar. Infelizmente, eu perdi um amigo, né, o Leonardo, assim, quando ele tinha 25 anos, acidente de moto. Deixa eu ver quem mais. Mas da frente, Marcelo, ele é policial civil de Águas Lindas. Minha irmã é professora. Meu irmão é servidor, eu não acho que eu não posso falar o nome do órgão aqui, porque é particular, é do SESC. Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguém. É, a da molecada que eu mais lembro, tem o meu amigo, o Beto, que morava lá também. Ele é servidor do TJ, só que de Palmas, né? Ele era bombeiro aqui, e aí estudou e foi para lá, que ele queria sair do serviço militar. Todo mundo meio que foi indo para o mesmo caminho. A Valdileia é professora da secretaria, o irmão dela, Valdilei, é policial militar também. Acho que, sim, a vida vai... Na minha época, acho que era muito mais comum também. Não tinha muito esses empregos tecnológicos ou novos, ou essa visão de que Brasília, serviço público é estagnado. A gente meio que era levado para isso, né? Era meio que
levado para esses professores, pelo menos dos CEM3, onde eu estudei, eles meio que trabalhavam isso na nossa mente, eles influenciavam que a gente tinha que arrumar um emprego e tinha que ser um emprego fixo, e a gente foi levado para o serviço público. Uma coisa bem diversa, fiquei assim, espantada. Bom, desde que a senhora saiu da Ceilândia, a senhora acha que muita coisa mudou por lá? Sei que a senhora visita seus pais às vezes, então acho que ainda tem um pouco contato. Não, eu vou 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, porque eu vou muito na minha casa da minha mãe, até mesmo para vê-la, né? Porque assim, depois que os filhos cresceram e se mudaram, dá essa preocupação. Eu ainda, para mim, vejo da mesma forma. Só que agora sim, eu vou mais no PSU, porque eu trabalho no PSU. Eu ando mais pela Ceilândia. O meu mundinho, que era muito restrito a QNM 19, onde eu morava, agora ele é mais amplo. E eu vejo que a molecada de hoje em dia, essa nova geração, ela não, ela vê a Ceilândia com outros olhos, sabe? Os olhos agora de orgulho, que eu acho que faltou na minha época, que a gente sentia vergonha por causa do que aconteceu. A gente sentia vergonha. Minha nossa. Eu fico orgulhosa, então, professora, que a senhora possa ver isso mudar. Então, como a senhora descreveria a Ceilândia? A Ceilândia, ela é uma cidade multicultural, muito acolhedora, tem os seus problemas de segurança pública, como outras regiões administrativas do DF, mas tem um polo educacional muito bom, assim, as escolas da Ceilândia, elas são muito batalhadoras, muito forçadas, muito engajadas. Eu vejo a Ceilândia como um centro de oportunidade. Eu adoro a Feira da Ceilândia. Quando eu namorava com meu marido, nosso programa final de semana era ir comer lá na Feira da Ceilândia, era ir almoçar lá. Que dava para a gente ir a pé, então a gente ia lá, ou um sábado ou domingo, a gente ia lá comer uma carne de sol, algo do tipo, assim, de família nordestina, obviamente eu gosto dessa comida. Eu vejo como a Ceilândia como uma oportunidade. Eu ainda vejo a Ceilândia como oportunidade. E eu vejo a Ceilândia muito engajada na sua, assim, na sua cultura, na sua história, porque na minha época o chique era morar em Taguatinga. Taguatinga era elegante, Taguatinga era bonito. A Ceilândia era a cidade da violência. Nossa, assim, o passado ali, assim, maravilhoso. Eu tô Até no aprendendo. próprio nome, né? Na Ceilândia já foi criada com isso. SEI, Centro de Erradicação de Invasões. Taguatinga é o nome de um pássaro. Ah, Ceilândia, Centro de Erradicação de Invasões. Até nisso a gente tem que batalhar, né? Acho que é por isso que é tão importante exaltar o nome, Ceilândia. assim, prosseguindo aqui com a pergunta, a gente, mesmo na escola, a gente sempre conhece um pouco sobre a nossa cidade, não o suficiente, na minha opinião. Mas no pouco que a senhora conhece sobre a história de Ceilândia, o que a senhora considera, assim, de maior importância nessa história? De maior importância, eu acredito que é realmente assim, erradicar as invasões mesmo. Por isso que eu vejo a Ceilândia como uma oportunidade, porque eu vejo pela história do meu pai e do meu avô. Eles moravam numa invasão na Vila do Iapeí, no Morro do Urubu. Então, a vida começou a melhorar quando eles foram para a Ceilândia. Apesar de que meu pai conta que eles ficaram 4 anos sem água e sem luz. Que a água era só do chafariz, que hoje é a caixa d'água da Ceilândia. Meu pai fala que tinha que ir lá com um carrinho de mão e os galão para encher a água e trazer. Mas ainda assim foi uma oportunidade, né? Então, para mim, o importante é isso. É por isso que eu a vejo como uma oportunidade. Maravilhoso. Eu amei, eu vi um documentário, realmente foi muito interessante isso. Como a história de Ceilândia influencia atualmente, assim, como mulher adulta, professora, filha, né, casada, como é que ela interfere na história da sua vida? Como é que ela interfere na minha vida?
tá aí, assim, parece meio redundante, né? Eu não consigo me livrar da Ceilândia, porque vira e mexe eu tô voltando, né? Eu vou toda semana lá. Inclusive, quando eu me casei, e o meu marido é do Pé Norte, né? Ele morava no Pé Norte, então nós somos ceilandenses. E quando nós nos casamos e viemos aqui para Taguatinga, todo o problema que a gente tinha da casa, de resolver algum problema da casa, o problema do carro, a gente não procurava em profissionais assim, em Taguatinga, mecânico, bombeiro, hidráulico, a gente voltava para a Ceilândia, a gente ia em Ceilândia procurar solução, né, para os nossos problemas. Então, como eu vejo, como a Ceilândia interfere na minha vida hoje em dia, ela interfere em tudo, né? Porque ela continua presente. É o meu ganha-pão, é o meu contato social, é a minha raiz, é a minha família está lá ainda. Meu pai e minha mãe estão lá ainda. O meu irmão está lá ainda. Meu irmão está morando no Sol Nascente. Então é uma ramificação da Ceilândia. E eu vivo no Sol Nascente. Eu vivo no Sol Nascente. E para mim o Sol Nascente é bem ali, é bem pertinho. Porque meus sobrinhos estão lá. Interfere em tudo. Não Pô, tem uma palavra específica. então é tudo, é diversidade, é tudo, interfere em tudo nas. A senhora me trouxe uma nostalgia incrível hoje. Eu tô realmente presa em qualquer tipo de memória. Então, para finalizar, né, Você está na Ceilândia. eu moro aqui, é maravilhoso. Assim, a senhora me contou sobre a sua memória preciosa, né, da primeira vez que vocês foram tocando os pés no asfalto. Eu queria saber se, assim, a senhora tem mais alguma memória preciosa, assim, para contar, para eternizar esse momento aqui. Tem. Eu tenho uma memória negativa, né? Porque nem tudo são flores. A única vez que eu fui assaltada foi na Ceilândia. Foi na QNM 17, em que eu estava voltando, eu tinha 18 anos. Acho que era 18 anos. Eu trabalhava na Lojas Americanas aqui de Taguatinga, dessa que fica bem no início de Taguatinga, no centro. E aí eu trabalhava à noite, eu estava voltando do. Tinha acabado de descer do ônibus e estava atravessando a 17 para ir para minha casa, que eu moro na 19. E eu fui assaltada. Fui assaltada e, assim, no nervosismo, eu me atraquei com um bandido. Então, hoje em dia, eu dou graças a Deus dele não estar armado, porque agora eu sei que não está armado, senão eu não estaria mais aqui. E eu estava com a sacola, com a minha blusa, e estava com a bolsa que tinha R$ 2 dentro. E ele levou a bolsa e não levou a sacola, porque a gente se estapeou de murro. E um mês depois, e assim, tinha um cartãozinho que eu sempre levo, assim, com o meu nome, endereço da minha casa, e eu tava com as chaves. E um mês depois, ele foi na minha casa, tava minha mãe e minha tia, e minha tia falou que era minha mãe, e ele falou: Olha, eu encontrei isso na rua, esse cartão com essas chaves, e eu vim devolver. E minha mãe fala que tem certeza que era ele, né? Pela descrição, era ele. E fala para sua filha não reagir a assalto, porque isso é muito perigoso. E ele foi lá na minha casa devolver as minhas chaves. Minha nossa, que coisa. Eu nem tenho palavras. Coisas que só acontecem na Ceilândia. Só acontecem na Ceilândia. De lá para cá, Bom, assim, a minha casa mudou, né? A casa dos meus pais. O muro era bem baixinho, aí foi só aumentando, 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 para você ver que a gente vai dando mais importância, se não dando mais importância, mas se preocupando mais, porque o muro da minha casa, eu lembro quando eu era criança, ele era baixinho, baixinho tinha 1 metro, 1,5 metro no máximo. Ou seja, todo mundo podia pular onde quisesse. Aí ele foi só aumentando, aí depois mudou para grade, depois cobriu a frente com telha e grade. Mas ele ainda foi na época que era estava no meio termo do caminho do muro. Isso coisa só acontece na Ceilândia. O bandido foi na minha casa devolver a minha chave. na Ceilândia, né? Maravilhosa do jeito que a gente conhece. Bom, acho que chegamos ao final da entrevista. Eu queria agradecer a senhora pela disponibilidade em falar sobre a sua vida, sobre as suas experiências, porque isso foi muito importante. Muito Ah, obrigada por me eu que ouvir. agradeço. Então, um beijo. Tchau, professora. Tchau. Deixa eu parar aqui a gravação.
Esqueci que sou eu que estou gravando.